Você, pecuarista, já pensou em ter uma farmácia na sua fazenda? Até que ponto isso é importante? Sobre isso eu converso com Juliano Melo, que é gerente técnico de bovinos da Zoetis. O que é preciso, Juliano, para montar uma farmácia na fazenda? Montar uma farmácia na fazenda, que a gente precisa realmente, o que eu digo para os clientes é, primeiro a gente precisa ter essa decisão, sabe? Que isso é importante, que isso faz bem para a fazenda, que isso é importante para os animais, tá? Porque é um processo muito simples, tá? E que resolve muita coisa dentro da fazenda e que a gente já realiza de forma empírica, tá? E o que a gente está colocando com o Farmácia na Fazenda Zoetis é colocando uma estrutura, tá? É identificando ali quais são as principais doenças que ocorrem ali no dia a dia da fazenda, pensando também qual que seria o melhor tratamento para essas doenças e colocando esse estoque de medicamentos aí à disposição dentro da fazenda, tá? Então, o que eu falo sempre é que precisa realmente de ter uma decisão, tá, em ter isso dentro da fazenda. E o restante aí, nós como Zoetis já conseguimos estruturar para fazer isso na fazenda. E quais são as vantagens de instalar a farmácia lá mesmo, dentro da propriedade rural? Eu penso que existem dois tipos de vantagem, tá? Primeiro, uma vantagem assim relacionado a bem-estar animal, tá? Por que eu falo em bem-estar animal? Porque se eu tenho a farmácia, se eu tenho esse medicamento à disposição, e se eu imaginar que essas fazendas, elas podem estar a 1, 2, 3 horas da cidade, então, se eu tenho essa farmácia, esse medicamento à disposição, eu consigo tratar o animal imediatamente a partir do diagnóstico. Então, eu acelero a recuperação do estado de saúde desse animal e esse animal volta às suas funções, tá? Sejam elas produtivas, sejam elas de lazer, o mais rápido possível. E o segundo ponto é, normalmente os animais que a gente tem em pecuária, eles são destinados à produção, tá? Ou em ganho de peso, em produção de carne ou em produção de leite. E a partir do momento que eu recupero a saúde desse animal, eu recupero essa capacidade produtiva e aumento o desempenho da minha fazenda, tá? Agora, o que é exatamente, Juliana, a demanda dos 7 passos para a instalação da farmácia? Conta para a gente aí como é que é essa caminhada. Essa caminhada, ela consiste no primeiro passo seria o seguinte, eu preciso entender qual que é o sistema de produção, tá, que essa fazenda tem, se é uma fazenda de corte, se é uma fazenda de leite, se é um confinamento. E para entender essa realidade e esses desafios que a fazenda está enfrentando, o primeiro passo é ter um veterinário, tá, ter uma pessoa que consiga identificar esses desafios, que consiga identificar quais são as principais doenças que ocorrem no dia a dia daquela fazenda, tá? E também consiga colocar ou estabelecer quais seriam os protocolos terapêuticos para essas principais doenças. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer, é de ter um veterinário, de ter esse conhecimento, tá? E aí é um ponto que nós, como Zoetis, entramos, tá? A gente tem aí uma experiência de 60 anos, temos uma equipe de campo que está visitando fazendas no dia a dia, que conhece essas realidades, que conhece essas principais enfermidades, tá? E que pode levar aí uma solução, tá, para essas fazendas. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo que a gente pensa é, eu quero tratar o mínimo de animal possível dentro da fazenda. Então, a primeira coisa que eu faço é estabelecer medidas preventivas. Então, eu vou me atentar muito com o calendário de vacinação dentro dessa fazenda. Então, eu quero estabelecer ali um calendário de vacinação, um calendário de vermifugação, para que essas ocorrências sanitárias, para que essas doenças, elas ocorram aí no menor número de animais possíveis dentro da fazenda. Seguindo aí essa linha, eu passo aí para um terceiro ponto, que seria o ponto de ter um diagnóstico preciso e rápido dessas doenças. Então, esse aí entra como terceiro passo. Então, eu preciso aí preparar a minha equipe, tá, para que ela consiga identificar quais são os principais sintomas que esses animais apresentam e que são característicos dessas doenças. Então, aí eu quero, por exemplo, que a minha equipe esteja preparada, por exemplo, para identificar uma diarreia em bezerros, identificar uma pneumonia, identificar ali um ferimento, identificar um animal com tristeza parasitária, talvez que sejam as principais ocorrências dessa fazenda. Então, eu quero preparar a equipe para que ela realize aí esses diagnósticos. Seguido disso, tá? Capacitando essa mão de obra, eu parto aí para o tratamento. E esse tratamento, ele consiste no medicamento de qualidade,
dose correta, via de aplicação correta e um manejo de aplicação que não piore o quadro de saúde do animal. Seguindo aí, a gente já vai indo para os últimos passos, tá? É acompanhar realmente se esse animal veio à cura, se não veio à cura. Por que isso não aconteceu? Se era um diagnóstico que não foi preciso, se houve um quadro de resistência a um antibiótico, a um medicamento que eu usei, e fazer as devidas correções. E por último, tá? A gente nunca pode esquecer que todo tratamento que eu tenho que fazer no animal deve ser baseado, ter segurança tanto para o animal, então essa medicação ela não pode piorar o quadro de saúde do animal, e também na sequência também tem que estar aliado aí a segurança para nós humanos, porque esses animais vão estar produzindo carne e leite e eu não posso levar resíduos aí de medicamentos para nossa mesa. Olha, um estabelecimento como esse, dentro da propriedade, vai exigir também capacitação dos funcionários, né? Na mão de obra. O que você sugere para o pecuarista? Minha sugestão seria, você pode entrar em contato com a equipe da Zoetis, tá? E a equipe Zoetis pode te passar orientações, tá? De quais são as principais doenças que ocorrem no seu sistema de produção, tá? Quais são os principais sintomas, tá, que se caracterizam cada uma dessas doenças e quais são os tratamentos. O que a gente faz na rotina de visitação é realizar esse treinamento dentro dessas fazendas, tá, mostrando para os funcionários quais são as doenças, quais são os sintomas, como que eu devo tratar, qual que é o medicamento mais indicado para cada uma daquelas doenças, preparando o funcionário para que ele consiga identificar rapidamente cada uma dessas doenças. E aí, naquele momento que ele tem alguma dúvida, ele já sabe também com quem que ele pode contar, com qual veterinário que ele pode entrar em contato, que vai auxiliar ele dentro do diagnóstico. E você já tem bastante experiência nessa área. Tem alguma coisa que você queira falar em relação a alguma experiência interessante que vocês viveram? Quando você prepara uma equipe, você chega, por exemplo, citar um exemplo, cheguei no confinamento, e você prepara aquela equipe para que ela consiga identificar rapidamente esses animais que estão enfrentando alguma dificuldade, enfrentando algum problema de saúde, e você consegue tratar rapidamente, você reduz mortalidade, você melhora o desempenho, eu olho assim para a gente que a gente está realizando o nosso papel, entendeu? Como veterinário, de levar saúde, de levar bem-estar, entendeu? E de aumentar a produtividade dentro dos rebanhos. Então, eu acredito que quando a gente olha que a gente está realizando isso como Zoetis dentro das fazendas, a gente fica bastante satisfeito, tá? Porque a gente está realizando o nosso papel. Então, farmácia na fazenda, ele tem esse aspecto aí de você levar saúde para os animais, de levar bem-estar, tá? E de acelerar a recuperação dos animais. Então, considero isso super importante e gratificante quando você consegue implementar isso dentro das propriedades. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Juliano Melo, da Zoetis.